Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre uma obra fantástica, que com certeza já estava na lista de melhores do ano de muita gente, mesmo sem ele lançar. Pois é confuso, mas você vai entender quando eu falar que quadrinho que é. E cara, esse quadrinho ele gerou a polêmica antes mesmo de lançar, de ter uma editora, de quem ia publicar. Começaram os burburinhos de quem vai publicar, quem vai publicar. Ah, fala com tal editora, fala que tem interesse, a editora fica fazendo mistério. Muita gente discutiu, virou papo por muito tempo, por pelo menos 1, 2 meses na Gibisfera no ano passado, até que a editora Pipoca Nanquim anunciou que traria em 2024 Eternauta. E Eternauta está nas nossas mãos, chegou esse quadrinho aqui, essa edição, nossa, com todo o respeito aí da palavra, Eternauta é um trambolho. Olha o tamanho disso aqui, gente. Além de vir o quadrinho, né, tipo, grandão, veio também uma belíssima sobrecapa. Uma sobrecapa, assim, simples, de papel, assim, é só pra você colocar em volta do quadrinho e ele conseguir ficar com a lombada em pé, né? Quem tem Sky Masters, se não me engano, o quadrinho do Jack Kirby, também na Pocket Nankin, é bem semelhante, essa sobrecapa. Então é mais pra você conseguir deixar em pé ali pra bater a lombada pros lombadeiros. Mas Eternal tá muito bacana, e você tem essa abertura aqui vazada. Enfim, é um quadrinho especial. E se você conhece o mundo de quadrinhos, você entende e já sabe, conhece a fama de Eternauta. E se você não conhece, por que Eternauta é tão fantástico? Por que todo mundo fala desse quadrinho argentino? Hoje eu vou tentar trazer um pouco para você a visão de por que Eternauta é um quadrinho muito bom e também importante e essencial. Então vamos lá. Eternauta, de Hector Oesterheld e Francisco Solano Lopes, é uma obra que transcende gerações. Eu não sei se eu tô me arriscando falar que talvez é o quadrinho assim de ficção da América Latina, o maior quadrinho de ficção que a gente tem, mas é um dos grandes quadrinhos de ficção já lançados na história, e aí eu tô falando do mundo inteiro. É reconhecido lá fora, é grandioso, é simplesmente fantástico. E é uma obra política. Acho que a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, Eternauta é uma obra política. Eternauta é uma obra contra o autoritarismo, contra a ditadura na Argentina. E no começo aqui, a gente tem um texto introdutório, que mais pra frente eu vou falar sobre ele, mas que ele já deixa bem claro que a ideia de Eternauta, quando foi concebido, era mostrar e criar uma ficção científica, como a gente vê aqui, muitas coisas malucas que a gente vai entrar nisso, mas que tivesse personagens, situações, problemas semelhantes com o que a sociedade argentina vivia num momento de luta contra o autoritarismo, contra um governo que perseguia os seus opositores. E tá, beleza, eu vou falar mais pra frente de novo sobre isso, mas o que é a história de Eternauta? E a história de Eternauta é uma maluquice. Cara, é muito louco. Mas faz muito sentido e é muito bem conduzido. O quadrinho ele começa com um roteirista de quadrinhos trabalhando ali no seu escritório, tranquilo, fazendo ali suas coisinhas, e do nada começa a aparecer uma figura fantasmagórica na frente dele. Tá, eu já comecei, caramba, o que é isso? E aí essa figura vai se materializando até que ela assume uma forma humana e o roteirista ele tá, ah, não, esse cara não é um fantasma, porque dá pra encostar, dá pra tocar, enfim. E a gente descobre que essa figura que apareceu se chama Eternauta. E aí o Eternauta, ele conta que ele é um viajante, um navegante do tempo, da eternidade, que ele tá fadado a passar pelas eras, pelos mundos, que ele já teve vários nomes, foi conhecido por vários nomes, mas recebeu o nome de Eternauta. E a gente vai começar a entender a história do Eternauta, porque ele diz, tá, pode ser confuso eu falar que eu sou um viajante do tempo, um navegante da eternidade,
mas eu vou te contar a minha história e as coisas farão sentido. E a história começa em Buenos Aires. E a gente vai conhecer o Juan Salvo, que é o nosso Eternauta. No começo, o que a gente tem nessa história aqui é uma reunião de amigos. A gente tem o Juan Salvo, o Favale, o Lucas e o Polsky, que são amigos que se encontram ali para jogar cartas. É um jogo de cartas similar assim a um poker, alguma coisa que a gente tem, mas com um truco talvez, com algumas mudanças ali típicas da Argentina. Isso é parabéns aí para a equipe de editorial que conseguiu deixar ali os pontos, explicar como que o jogo funcionava, as diferenças e etc, e identificar e dar o contexto sobre isso. É bacana, é uma coisa que não vai mudar a sua narração na obra, mas é uma coisa legal, um extra a mais que nem toda editora faz. E aí eles estão ali na casa do Juan Salvo, jogando, e o Juan Salvo ele também tem a sua esposa Helena e a sua filha Martita. E o que causa problemas? Eles começam a escutar barulhos, começa a nevar. E aí o caos se instaura ali, na rua, carro batendo, barulhos, etc. E aí eles conseguem perceber que a causa é a neve. Então, esse grupo de amigos ali, você tem o Favale, que ele é um professor ali, um cara que já tem uma graduação ali e tal, e aí ele consegue identificar, nossa, a neve é o problema, né? E nisso, ninguém sai, fechem todas as janelas e se protejam, não deixem a neve entrar. Eternauta é uma história de sobrevivência. Além de uma crítica à ditadura, ao autoritarismo, e a gente vai ver a história caminhando para esses pontos, sem explicitamente falar o que é, mas você percebe pela semelhança, que é a proposta, né, de trazer personagens e situações parecidas com o mundo real. É uma história de sobrevivência. E a primeira sobrevivência é sobreviver à neve. E aí esse grupo de amigos, eles resolvem... Algumas coisas acontecem, não vou dar spoiler, mas eles percebem que, cara, a gente precisa sair daqui. Não tem rádio, não tem sinal de rádio, não tem comunicação com o mundo exterior, e a gente precisa sobreviver. E a ideia é pegar ali e confeccionar um traje para andar na neve. Porque a teoria é que o que importa ali é se a neve encostar em você, você vai morrer. Mas senão você consegue ali andar, fazer algumas coisas e etc. Então eles começam a confeccionar trajes, eles aproveitam ali uma estrutura da casa do Juan Salvo, que é cheio de tranqueira, cheio de coisa que eles ficam lá brincando de ficção científica, de inventar coisas, de mexer e etc. E eles até comentam quanto isso é útil para esse momento, né? E começa uma jornada para sobrevivência, começam excursões ali para fora da casa, para começar a achar mantimentos, achar recursos. Eles criam toda uma estrutura para garantir que a neve não entre na casa quando alguém entra, quando alguém sai. É a sobrevivência em si, a neve destruidora. Ninguém sabe por que esse fenômeno natural está acontecendo. E aí você imagina que com um fenômeno natural, com a neve, todo mundo morrendo que encosta na neve, como que sobrevive? Você imagina agora o pior da humanidade. Por quê? Porque nem todo mundo é igual essa galera, o Juan Salvo, o professor Favale e outros personagens que querem tentar criar uma estrutura de sobrevivência conjunta, sobreviver todos juntos. E a humanidade começa a mostrar suas garras com a desconfiança. Então todo ser humano desconfia do outro, às vezes. Os próprios amigos começam a se desconfiar de, nossa, será que ele não vai me matar para ficar com os meus recursos e etc. Então você começa a ter essa coisa e muitos sobreviventes começam a transformar ali Buenos Aires num grande Battle Royale. Gente indo atrás de gente, matando gente para conseguir pegar um recurso, pegar um traje de sobrevivência e qualquer coisa similar a isso. Então você tem que... A outra pessoa que sobreviveu a essa catástrofe, você não pode considerar ela uma aliada. Porque ela pode ir atrás de você para pegar o que você tem. Então, todo mundo é inimigo de todo mundo. E aí a história ela vai se desenvolver para um ponto aqui que é comentado até no prefácio aqui da edição, que vai chegar ao ponto do inimigo comum. A humanidade, historicamente, as pessoas são individualistas, têm esse quê de
benefício próprio e esse tipo de coisa, mas quando você tem uma ameaça em comum, uma ameaça que prejudica o ambiente, a vida e o bem-estar de todos ali nesse mundo, a humanidade tem essa tendência, sociedades, cidades, enfim, a gente vê isso ao longo da história, tem a tendência de se unir para combater o inimigo em comum. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a gente vai ter uma união conjunta da humanidade. Mas por quê? Porque a gente descobre, aí que começa a loucurada, e por ser ficção científica eternauta, uma invasão alienígena. Calma. Nossa, você tá... Meu Deus, você me deu esse spoiler. Galera, isso aqui é começo do quadrinho. E não vai atrapalhar a sua vida ali no resto da leitura, tá? Eu tomo bastante cuidado para não dar um spoiler que atrapalhe a sua leitura. Então a gente vai ter essa invasão alienígena e a humanidade vai ter que se unir. E aí começa uma movimentação ali do exército, sobreviventes ali das Forças Armadas que começam a organizar uma resistência. E nisso, esse grupo de amigos ali vão para essa resistência, enquanto o Juan Salvo deixa ali a sua esposa Helena e a sua filha Martita em casa para ir lutar na guerra e derrotar os invasores. E eu vou parar um pouco com a história de contar um enredo daqui pra frente, porque aí a gente começa a entrar em spoilers, personagens que vão aparecendo, que vão desempenhando papéis, mas a gente tem aqui em Eternauta realmente essa grande alegoria, cara, ao autoritarismo. E não tinha como ser diferente, cara. Não tinha como ser diferente. Você vai ver inimigos que às vezes não sabem por que estão fazendo algo, mas estão fazendo. E é o que eu falei, é uma história criada para ser essa grande análise ao momento que a Argentina passava, que outros países já passavam, que países passam hoje em dia de autoritarismo. Então é uma obra que tenta mostrar o comportamento da humanidade. E o que eu falei no começo, já falei algumas vezes aqui que é especial, é o quanto você consegue tirar um personagem e tirar uma ação que ele fez aqui na história e trazer para uma ação que poderia ser feita no mundo real com alguém lutando contra o autoritarismo. Então é tão encaixado e tão bem escrito. O Osterheld aqui ele faz um trabalho fantástico na escrita, nesse roteiro, nessa história, que você consegue relacionar essas coisas facilmente. Então, às vezes, mesmo se você não sabe, se alguém pega e lê Eternauta sem saber desse contexto de ditadura, vai começar a perceber que tem alguma coisa ali. Tem uma mensagem sendo passada. E sempre existe uma mensagem, por menor que seja, por simples que seja, um quadrinho, uma obra literária, alguma coisa, um autor, ele sempre escreve algo querendo transmitir uma mensagem. E é daí que vem a importância de Eternauta. E é uma importância porque, além de contar uma história de ficção científica redondinha, perfeita, maravilhosa, com desdobramentos, com revelações, com descobertas, com coisas que vão te deixar ansioso, é uma obra assim que, cara, eu sentei pra ler, falei, vou ler Eternauta, vou lendo um pouquinho por dia, e eu falei, não, vou até o final, porque a empolgação, o jeito que as coisas se desenrolam, ela vai te conduzindo, e você fica curioso, quer ver o próximo, quer continuar, segue lendo. Eternauta, eu acho que assim, se você tiver com um tempo ali, igual eu, que peguei num domingo pra ler, você começa e vai até o fim, brincando. E passou muito tempo que eu fiquei ali lendo, mas eu gostei. E é uma obra que te traz isso, e te traz essa empolgação, você começa a se cativar pela história dos personagens. Então não é uma crítica vazia. Que às vezes algumas pessoas podem pensar, nossa, tá fazendo uma crítica à sociedade, então é uma história chatinha, didática. Não! Eternauta é uma história incrível e empolgante, não à toa ganhou Eisner, é famosa lá fora, acho que quando saiu nos Estados Unidos esgotou, na Europa, aqui no Brasil estava sendo aclamada para voltar a Eternauta, para alguém publicar, é a Pockna quem trouxe. Então é um baita quadrinho, baita quadrinho. É uma história, assim, sensacional e que, junto da sua história incrível, tem uma importância histórica, que é o que eu disse, que é a importância de mostrar o quanto a humanidade junta,
organizada consegue combater o inimigo, consegue combater essas pessoas autoritárias que estavam acabando com a democracia argentina, ou de outros lugares, se a gente trouxer contexto para outros lugares, mas é uma obra de resistência, é um sinal de resistência. Essa é a importância histórica de Eternauta. E a Argentina, até hoje, Eternauta é um tesouro nacional da Argentina. Toda vez que tem protestos ali governamentais, não é incomum você ver pessoas vestidas ali com a roupa do Eternauta, com os trajes anti-neve, com símbolos, referências, tatuagens referenciando o Eternauta. É uma obra que ela não é só uma boa obra de quadrinhos, ela transcendeu a área da literatura de quadrinhos e virou um símbolo popular argentino em outros lugares do mundo. Tá? Vai ter a série aí da Netflix, porque Eternauta é gigante. É gigante. É gigante em número de página, é gigante com significado e é gigante na sua própria história. Eternauta é gigante, é empolgante e é incrível. A gente vai acompanhando a jornada desses soldados, dessa aliança, desbravando o mundo e tentando combater os invasores. E como eu disse, várias revelações e acontecimentos vão rolar pelo quadrinho. E o quadrinho, ele não perde o fio da meada, ele não perde a sua proposta e ele não traz resoluções bobas, simples. É um quadrinho inteligente. É um quadrinho inteligente. Então, é muito bacana ler Eternauta. É muito bacana. Eu não tinha lido, eu não tinha contato com a obra, eu só sabia que todo mundo falava que Eternauta era bom, então eu tinha que ler isso aqui, porque isso aqui devia ser bom, porque todo mundo fala de Eternauta. E eu posso dizer que eu não sei se chegou às minhas expectativas, porque talvez eu acho que superou as minhas expectativas. Porque é uma qualidade de obra, de escrita, de roteiro, de desenvolvimento fantástico, mas a gente tem que falar também sobre a arte, porque a arte desse quadrinho é formidável. É um grande uso de chiaroscuro, né, do claro escuro, pelo Francisco Solano Lopes, que é um domínio absurdo. As expressões dos personagens, as cenas, a grandiosidade que alguns painéis, alguns momentos da obra traz. Eternauta é uma combinação perfeita de uma baita história com uma arte que conduz você do começo ao fim, que te traz o peso que essa história precisa trazer, que te traz visuais curiosos, impressionantes, extremamente criativos e é muito bom, cara. Eternauta é muito bom. É realmente tão essencial quanto todo mundo fala. E é uma obra que você tem que ler. Você tem que ler porque é uma obra do começo ao fim, redondinha, com uma mensagem importante e que é incrível. E eu quero usar até uma frase aí que o Emicida usa, né, numa das músicas dele, que é: tudo que nós tem é nós. E Eternauta é essa obra que vai mostrar que a humanidade tem a própria humanidade e que as pessoas conseguem se unir por um bem coletivo para trazer uma resolução, uma melhoria na vida, na qualidade de vida e uma luta contra forças, sejam humanas ou, no caso aqui, alienígenas, que querem acabar com a sua liberdade. Eternauta não é só um belo quadrinho, mas é uma grande mensagem que dura ao redor dos anos, desde o fim da sua publicação até hoje reverbera. E você tem a história ali dos autores, que é o Osterheld deu a vida por Eternauta. Porque anos depois da publicação do Eternauta original, a gente teve uma continuação, o Eternauta 2, que a Pipoca Nankin vai publicar também ano que vem, se não me engano. Acho que no primeiro semestre ainda. E tava rolando a publicação e tal, a obra tava pronta, e aí o Osterheld sumiu. Foi capturado ali pelo sistema da época, pelos autoritários, pelos ditadores, e foi encontrado morto. Então, ele deu a vida dele pela obra, por acreditar que essa mensagem ela precisava ser passada, precisava ser transmitida, e a resistência
era importante. Então, Eternauta é uma grande história que tem um final... quando a gente vai entendendo... Ah, mas você não falou por que o Juan Salvo é o Eternauta? Como que ele... Porque eu não posso dar esse spoiler, né, gente? Eu não posso dar esse spoiler. Mas quando você termina Eternauta, você vê que é aquilo que eu falei, que é uma mensagem. É uma mensagem sendo passada, uma mensagem para tentar salvar a humanidade e deixar esse recado. É uma obra que me agradou muito pelo jeito que se desenrola, pelas críticas que faz, e tem um final tão chocante quanto o de Ministério. Ministério é um outro quadrinho da Comic Zone que eu já fiz um review aqui, eu vou deixar na descrição, que também faz uma crítica à ditadura argentina e brinca no seu final ali de um jeito similar ao que o Eternauta faz aqui, para passar uma mensagem. Então, que obra linda e que oportunidade bela que a gente tem de ter Eternauta, enfim, no Brasil. Em breve teremos o volume 2 aí de Eternauta também. E eu queria terminar esse vídeo lendo um trecho ali do prefácio. Eu falei que voltaria no prefácio, que é do Rafael Machado Costa. Ele é historiador de arte e crítico de quadrinhos. E eu queria terminar aqui lendo um trechinho que ele comentou. Dois trechos que ele fez ali no prefácio. Ainda faz sentido Juan Salvo ser o símbolo de heroísmo, porque os direitos e conquistas sociais ainda são ameaçados na Argentina e em toda a América Latina. Ainda somos atacados em nome de interesses econômicos de potências estrangeiras. Juan Salvo é um herói representando a sociedade como um coletivo harmônico, que protege todos os seus integrantes e compartilha com todas as oportunidades. Nas palavras do roteirista, o único herói válido é o herói em grupo, nunca o herói individual. E o próprio Osterheld arriscou e perdeu a sua vida defendendo os interesses coletivos e a democracia. E aí o último trecho. Daí chegamos às primeiras páginas em que Juan aparece diante do roteirista de histórias em quadrinhos, um alter ego de Osterheld, e o alerta sobre um futuro próximo, no qual a sociedade harmoniosa e igualitária se verá diante de um fim iminente. Mas, junto, vem também o aviso de que com muito esforço, talvez a catástrofe possa ser evitada. Da mesma forma, o Eternauta é o alerta que Osterheld e Solano Lopes deixaram para seus contemporâneos e para as gerações posteriores sobre as ameaças que estão presentes, mas também sobre as que ainda surgirão, contra a democracia e contra a própria humanidade, e sobre como ainda vale a pena lutar para protegê-las. É um trecho ali do prefácio que é fantástico e mostra a ideia de Eternauta, que é o coletivo, é uma jornada e de mostrar que a humanidade junta contra o inimigo em comum, luta pela sua sobrevivência, aqui no caso, e no caso da Argentina da época e lugares hoje em dia, luta pelos seus direitos. Galera, muito obrigado por você que assistiu. Que leitura boa. Às vezes é cansativa, porque, como eu disse, é um grande quadrinho, tanto em história, mas é um grande de grande mesmo. Eternauta é gigante. Mas é uma história incrível. E tem tudo. Tem combate, tem a guerra, tem a invasão alienígena. E tudo isso sem deixar de contar uma história que precisa ser contada. Então, bom, eu agradeço pra você que assistiu esse vídeo aí. Não esquece de deixar o seu like. Deixa no comentário, você já leu Eternauta? Você já teve um contato com a obra? Ela já foi publicada aqui no Brasil antes, eu não lembro por quem, mas é uma edição sumida aí no tempo. Mas e aí, você já leu? Você já teve contato? Ou você leu essa edição agora da Pipoca Nanquim? Você estava curioso e estava esperando um review de alguém pra te dizer se lê ou não lê? E eu já digo, leia. Leia. Não tem como você não gostar. Se você não quiser se atentar à mensagem aqui que o Osterheld e o Solano Lopes eles querem passar, você vai ter ainda uma história fantástica de ficção. Te garanto isso, te garanto. Você pode comprar sem medo que uma grande história você vai ter, sem dúvida alguma. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para você ver todas as notificações. Todo vídeo novo que tiver você vai ser notificado. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E quando sair a segunda edição aqui, Eternauta 2, eu volto aqui para falar sobre ele. Eu não sei muito sobre.
Eu sei que tem uma outra edição de Eternauta, que acho que é Eternauta 1989. Eu tenho aqui, em algum lugar, essa edição que é da Comic Zone, que a Comic Zone publicou. Se não me engano, é uma espécie de releitura desse Eternauta. Mas, enfim, tenho que pegar pra ler aqui. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!